Salmos, capítulo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Hoje, nos nossos dias, um dos tópicos mais pesquisados, mais procurados é a busca pela felicidade. Todos querem uma forma mágica, um remédio, uma pílula que vai acabar com os problemas. Afinal, nós temos problemas. Eclesiastes nos diz que a vida debaixo do sol é uma vida cheia de percalços, cheia de problemas. Ele diz que nem sempre acontece a lógica, nem sempre os mais rápidos vencem a corrida, nem sempre os mais fortes ganham a luta. Então, na nossa vida, coisas ruins acontecem. E nós nos perguntamos, onde eu vou encontrar minha felicidade? Aonde eu posso encontrar a minha satisfação? E aí, muitas pessoas se oferecem para falar sobre isso, falar sobre felicidade. A gente vê muitos coaches, psicólogos, pessoas vendendo curso na internet, 10 passos para a felicidade, 5 maneiras de você ser mais feliz, vire a chave. Mas qual é a fonte de felicidade? Como o homem pode ser feliz? Como o homem pode ser bem-aventurado? Nós, como cristãos, temos a resposta bem nesse texto que nós lemos. Então, hoje eu gostaria de falar sobre a busca do prazer no cristão, a busca da felicidade do cristão. Como nós podemos ser felizes? Aqui a gente lê um livro de Salmos, né? O primeiro capítulo de Salmos. E Salmos, ele tem sido o inário e o livro de orações de inúmeras gerações, tanto de judeus como de cristãos. Então, desde que foi escrito, o povo judeu e o cristianismo, desde o seu início, tem usado o livro de Salmos como um livro de orações, um livro de canções, um livro que nos mostra como conversar com Deus, como eu devo orar, como eu devo adorar. E também Salmos fala sobre momentos ruins. Nós temos os famosos salmos de lamentação, são salmos fúnebres, também temos. E esses salmos, eles nos ensinam que tanto no tempo bom como no tempo ruim, o tema principal é que Deus ainda é rei. Deus é soberano. Salmos retrata Deus como criador de tudo, como o regulador de tudo e como o rei que virá um dia. Então, se nós queremos aprender sobre felicidade, nós precisamos estudar o livro de Salmos, porque nós vamos encontrar aqui muitas lições, né? E logo nós já vamos entrar aqui no capítulo que a gente leu, capítulo número 1. Ele começa dizendo como é feliz. Como é feliz. Algumas traduções é bem-aventurados. Eu estou usando a NVI aqui porque eu gosto da maneira mais poética que ela conseguiu traduzir. Como é feliz. Então ele já vai começar dizendo como é feliz, quão feliz uma pessoa é. Quando? Quando ela não segue o conselho dos ímpios. A gente vai ver 3 conselhos aqui. O primeiro, que não segue o conselho dos ímpios. E aí a primeira aplicação que eu gostaria de tirar desse texto é que nós somos felizes quando nós não damos ouvidos ao ímpio. E como os ímpios hoje em dia querem dar conselho, né? Nas redes sociais, na televisão, nos jornais, nós vemos diariamente pessoas querendo dizer como nós devemos viver a nossa vida. Faça isso, compre isso, siga essa carreira, invista nisso, vamos para a academia, vamos mudar o estilo de vida. Pessoas querem propor coisas, mas quando o ímpio propõe coisas, nós devemos negar. Então, o homem feliz é o homem que nega o conselho dos ímpios, o que não segue o conselho dos ímpios. E fica a pergunta, de quem estamos recebendo conselhos? Qual é a instrução que nós estamos seguindo? De acordo com quais padrões estamos vivendo a nossa vida? Nós estamos vivendo a nossa vida pautada em palavras mundanas? Em filosofias mundanas, pagãs? Ou na Bíblia, na palavra do Senhor? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? O primeiro segredo para a felicidade em Deus, para a satisfação em Deus, é não seguir o conselho dos ímpios. Paulo diz, sede meus imitadores como filhos amados. Paulo estava dizendo, me imite, porque eu imito a Cristo.
Nós precisamos imitar pessoas que imitam a Jesus Cristo. Nós precisamos seguir pessoas que nos levem mais perto de Jesus. O primeiro passo para sermos felizes, para viver uma vida satisfeita em Deus, é uma vida que nós seguimos boas pessoas. Nós aprendemos, nós ouvimos conselhos e nós crescemos espiritualmente. Mas nós ouvimos conselhos bons. Nós precisamos saber filtrar, porque existe muita informação sendo passada. O segundo conselho do salmista é que como é feliz aquele que não imita a conduta dos pecadores. Então a gente falou sobre conselho e agora sobre ação, sobre conduta. Como é feliz o homem que não imita a conduta, o jeito de viver dos pecadores. E aí nós podemos lembrar de Efésios no capítulo 2, que Paulo fala que ele nos deu vida estando nós mortos em pecados e delitos, que nós andávamos outrora. A gente seguia o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós estávamos lá, no lamaçal do pecado, seguindo esse fluxo igual essas pessoas, com a conduta de pecador. Então nós ouvíamos maus conselhos, mas nós também praticávamos péssimas ações. O homem pecador é inimigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus porque nós imitávamos a conduta dos pecadores. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa conduta. Será que ela está parecida com Jesus Cristo? Está parecida com o meu pastor, que é um homem temente a Deus? Ou está parecida com as pessoas do mundo? Como é que está sendo a minha atitude lá na minha escola, no meu trabalho? Minha atitude com meus familiares, com a minha esposa, meus filhos? Será que eu estou tendo a conduta de ímpio? Uma conduta de pecador? Será que eu sou uma pessoa que não tem como viver junto porque é muito braba, irada? Uma pessoa que não sorri, uma pessoa triste? Será que eu estou tendo a conduta de um salvo ou a conduta de um pecador? E o outro conselho, nem se assenta na roda dos zombadores. Então a gente viu sobre conselho, sobre um ato, sobre ação, conduta, e esse conselho agora é sobre o lugar que você está. Quais lugares que a gente tem frequentado? Quais ambientes a gente tem frequentado? Como é feliz o homem que não frequenta os ambientes que tem os zombadores, os escarnecedores. A gente está falando aqui dos ímpios. Salmos está apresentando um paralelo. Tem o ímpio e o justo, o sábio e o tolo, igual Provérbios. E aqui ele falou que os ímpios, os pecadores e os zombadores, a gente pode entender que eles andam juntos. Por quê? Eles dão maus conselhos, eles fazem atos ruins e eles estão no mesmo lugar. Existem ambientes que nos levam às vezes a pecar, que nos levam para longe de Deus. Ah, mas eu sou crente, quando eu vou lá não faz mal, eu tenho o Espírito Santo. Será? Porque senão o Espírito Santo ia te incomodar para não estar nesse lugar. Será realmente que a gente tem o Espírito? Porque o Espírito de Deus não habita no meio do pecado. Então nós precisamos cuidar com os lugares onde nós nos assentamos. Não é fisicamente assentar, mas o que eu estou olhando na internet, o que eu estou buscando, com quem eu estou conversando, como são as minhas conversas, com quem que eu estou andando. Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. A gente viu aqui 3 negativas, né? 3 coisas que você não deve fazer. No versículo 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. As pessoas, os ímpios, os pecadores e os zombadores, onde elas buscam a satisfação delas? Nós precisamos conversar sobre a palavra satisfação. O que é satisfação? A gente poderia pensar, satisfação é quando eu cumpro alguma tarefa e eu fico satisfeito. Olha, estou satisfeito, tirei uma boa nota, estudei para passar numa prova e tirei uma boa nota. Ou consegui fazer todas as tarefas de casa, deixei minha casa limpa e organizada, parabéns, isso me dá satisfação. Aonde os ímpios procuram satisfação? No pecado. Aonde o mundo busca satisfação? Nos lugares ruins, nos conselhos ruins. Ele fala aqui entre 2 homens, e agora ele vai falar sobre um homem bom. Mas a satisfação do homem feliz está na lei do Senhor. A satisfação do homem está na lei? Mas lei não é algo ruim? Lei não é algo que me prende? É algo complicado de entender às vezes. Porque a satisfação, a liberdade está na lei de Deus? Como assim? Como é possível?
Mas nós temos que entender que o ser humano foi criado por um propósito. Santo Agostinho, lá no primeiro século da igreja, falou que o ser humano ele é como uma flecha que é atirada em direção a Deus. Então, quando o homem foi criado, ele foi criado para amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Mas quando aconteceu o pecado, a queda lá no Éden, essa flecha perdeu o rumo. E agora o homem ainda ama, ele ainda quer, ele ainda deseja, mas ele deseja as coisas erradas. É igual uma flecha sem sentido, assim, indo para todos os lados. Procuro dinheiro, não me deu satisfação, vou virar para o outro lado. Imoralidade, não me deu satisfação. Drogas, não me deu satisfação, vou para outra coisa. Está sempre buscando coisas novas. Por quê? Porque nós somos um corpo que tem hormônios e essas coisas geram prazer instantâneo. Mas logo depois do prazer, baixa os hormônios e vem aquela tristeza. Esse é o ser humano sem Deus, uma flecha perdida, sem rumo. É o que Agostinho dizia. E agora esse homem, ele só vai encontrar satisfação quando ele acertar o seu alvo, que é Deus. Ele fala que quando Jesus Cristo vem e ele faz a obra dele de redenção nas nossas vidas, é como se todo o nosso amor, que era antes desviado aos ídolos, antes era desviado às coisas que não podem nos preencher, agora ele é focado em Jesus. Agora esses amores descontrolados, desgovernados, eles são ordenados por Deus a ele. E agora nós amamos a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Agora nós podemos nos agradar. E ele falava: Deus, fizeste-nos para ti. E o nosso coração andava ansioso, enquanto em ti não encontrei descanso. O coração do homem anda ansioso, depressivo, com problemas psicossomáticos, com dificuldades na vida. Por quê? Porque ele está como uma flecha perdida no mundo. Falta o alvo, que é Jesus Cristo. O alvo que é a satisfação em Deus. E um escritor chamado John Piper tem uma máxima que ele diz que é: Deus é mais glorificado em mim quando eu estou mais satisfeito nele. Quando nós estamos satisfeitos em Deus, ele é mais glorificado nas nossas vidas. E aqui ele está falando, né? Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. A lei de Deus reflete o caráter de Deus. A Torá, os 5 primeiros livros, eram chamadas de lei. Ela reflete que Deus é santo. Deus é santo e ele fala: sede santos porque eu sou santo. Quando nós somos convertidos, quando o sangue de Jesus cai sobre as nossas vidas, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo, quando ele regenera os nossos corações, agora nós buscamos a Deus e falamos: Deus, eu tenho prazer na tua lei, eu tenho prazer de estar na tua casa, eu tenho prazer de orar, eu tenho prazer de cantar para ti, Senhor. Eu tenho prazer nas coisas do Senhor, eu quero doar minha vida, eu quero servir aos meus irmãos, porque o meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. O nosso prazer precisa estar em Deus, precisa estar na lei do Senhor, e nós precisamos, como diz o resto do texto, meditar nela de dia e de noite. Como eu posso ordenar o meu coração? Como eu posso acalmar o meu coração ansioso? Meditando na lei do Senhor, de dia e de noite. É ler a palavra de Deus e ficar com ela na mente, e ficar lembrando do que ela diz, ficar lembrando das verdades que Deus nos disse através da palavra dele, passar o dia meditando em como Deus foi bom, a vida eterna que ele tem para nós. Isso é o que tem que dominar a nossa mente. Como é feliz o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. É isso que o salmista está querendo dizer. O seu prazer você não vai encontrar lá no conselho dos ímpios, não vai encontrar lá na conduta, no jeito de viver deles, não vai encontrar o prazer onde você se assenta nos lugares, pode ser os mais altos, com a maior alta sociedade, não é lá que você vai encontrar o seu prazer. O seu prazer, a sua satisfação, a única coisa que vai matar essa sede que todo ser humano tem, é a presença do Senhor. É quando o ser humano se deleita na lei do Senhor, quando ele consegue adentrar nessa presença. É nesse momento que ele encontra a resposta para as dúvidas, é nesse momento que ele encontra a cura para as suas feridas, é nesse momento que ele encontra o combustível para conseguir prosseguir na vida. Se o nosso prazer estiver em coisas terrenas, em bens, em dinheiro, em relacionamentos, nós não vamos ser felizes. O que nós vamos ter é uma falsa felicidade, uma felicidade passageira. E aí a gente vai ver agora como é a pessoa que tem a satisfação no Senhor será.
O versículo 3 nos diz que essa pessoa é como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então aqui a gente vê o resultado de uma vida constante de alimentação com a palavra de Deus. A pessoa que medita na lei do Senhor de dia e de noite, a pessoa que tem o seu prazer em Deus, ela é como uma árvore bem próxima das águas, as águas que dão vida para essa árvore, a água que vem com sais minerais, que nutre. Então, quando nós estamos próximos de Deus, nós meditamos na lei dele, nós somos essa árvore que está à beira dessas águas. A palavra de Deus diz que água normalmente é uma figura para falar ou do Espírito ou da palavra, né? Quando nós somos purificados pela palavra, nós vemos isso em todo o Novo Testamento, que a água da palavra. Então, quando a palavra do Senhor está na nossa mente de dia e de noite, nós somos essa árvore plantada junto ao ribeiro de águas correntes. E aí o que acontece com essa árvore? O que vai acontecer com a gente quando a gente calibra a nossa vida para se satisfazer no Senhor? Nós vamos dar fruto no tempo certo e as nossas folhas não murcham. Tudo que Ele faz prospera. Então, o homem que tem no Senhor o seu prazer é o homem que dá fruto no tempo certo. Mas o que é fruto? Nós podemos lembrar lá de João 15, quando Jesus fala, né? Eu sou a figueira, vocês são os ramos. Aquele que permanecer em mim, esse dará fruto. Como é que a gente frutifica na igreja? Permanecendo em Jesus, permanecendo nessa árvore, permanecendo sendo alimentado por essa água. Nós precisamos estar próximos dele. E esse fruto vai ser o quê? Vão ser vidas que nós vamos tocar, pessoas que nós vamos trazer para Jesus, nossos familiares que vão colher os frutos, o fruto do Espírito que vai estar em nós. As pessoas ao nosso redor vão ser impactadas pelo nosso fruto. E esse fruto só vem se nós formos nutridos pela água correta. Se nós estivermos sendo nutridos pelo conselho dos ímpios, que fruto que vai produzir? Nós seremos uma árvore morta, uma árvore sem vida. Se nós estivermos imitando a conduta dos pecadores, como é que nós vamos ser? Uma árvore que não presta. Mas agora, se eu medito na lei do Senhor de dia e de noite, se o meu prazer está em orar, está com Ele, está perto dEle, aí eu vou frutificar. E tudo o que Ele faz prospera. Tudo o que o justo, tudo que aquele que busca a Deus faz, prospera. E isso não é só sobre prosperidade financeira, mas é porque quando nós temos a Deus como o nosso alvo supremo, quando nós temos a Deus como o nosso fim, o fim supremo da nossa vida é Deus, é buscar a Deus, é me dedicar a Deus. Quando isso acontece, Deus abençoa, porque Ele sabe que o nosso coração não está nas coisas materiais, não está nas coisas passageiras. Deus não abençoa aqueles que amam o dinheiro. Por quê? Porque Ele sabe que se der dinheiro para essa pessoa, ela vai se afastar e vai fazer tudo. O coração dela está ali. Onde está o nosso coração? O nosso coração mostra quem é o nosso Deus. Tudo que rouba o lugar de Deus na nossa vida é idolatria. Tudo que nós colocamos como alvo da nossa vida e não seja Deus é idolatria. Quando eu falo o alvo da minha vida é ser o mais bem sucedido da minha carreira, pecado, idolatria. Qual deve ser o alvo? Eu vou ser o melhor profissional para glorificar a Deus com o meu trabalho. Eu quero estudar e me matar de estudar porque eu quero ser o mais inteligente que existe no mundo. Pecado, idolatria, você está idolatrando o seu saber. Em vez disso, estude como se fosse para a glória de Deus. Estude para que Deus seja glorificado através dos seus estudos. Então a motivação do justo é a motivação de glorificar a Deus, de ser satisfeito nele. E por isso Deus abençoa. Deus sabe que Ele pode abençoar o seu filho, porque o coração dele não está no material. O coração dele pertence a Deus. Ele é uma flecha que já achou o seu alvo. Ele vai fazer de tudo para buscar a Deus, para chegar mais perto dele e para agradar a Ele cada vez mais. No versículo 4, caminhando para o fim, vai falar sobre o caso dos ímpios. Nós vemos aqui, justo, ímpio, ele vai falar do ímpio de novo. Qual é o caso do ímpio? Ele fala que o ímpio não é o mesmo caso, ou seja, tudo que ele faz não prospera. Por quê? Porque eles são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. O que isso quer dizer? O ímpio,
ele pode até prosperar. E isso é uma das questões que nós vemos no Antigo Testamento. Os profetas perguntam, né? Mas por que Deus? Eles se questionam para Deus. Por que que o ímpio prospera e o justo perece? E qual é a resposta que nós vemos em Jó, em Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos esses profetas? A resposta é que toda a riqueza que os ímpios acumulam são apenas para essa terra. Ela vai passar como palha que o vento leva. Ela passa rápido. Ele acha que ele está aproveitando ao máximo, mas quando ele pisca, ele perde tudo. No piscar de olhos, ele é atropelado por um carro e vai para o inferno. A riqueza do ímpio não vale nada, porque ela passa. Ela é como a palha levada pelo vento. E por isso eles não resistirão no julgamento. Porque as obras, porque tudo que eles fizeram, tudo que eles acumularam, não vão salvar eles. Agora nós, sendo pecadores, sofrendo às vezes na vida as provações, porque Deus nos ensina através das provações, nós vamos chegar diante do julgamento, e Jesus vai estar lá. Ele vai ser o nosso advogado e falar: eu morri por ele, a dívida dele está paga, ele não precisa mais passar por aqui. Agora o ímpio, com um caminhão de dinheiro, com toda a influência e sabedoria que ele trouxe, vai tudo ser queimado. Porque nós não somos salvos por essas obras, nós não somos salvos pela riqueza que nós conseguimos aqui na terra, mas pela graça de Jesus. Então o justo, ele tem o seu prazer em Deus, a sua satisfação em Deus, e no dia do julgamento, os ímpios vão estar sozinhos, mas nós não. Nós temos, diz João, lá em 1 João, um advogado. E o último versículo: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, o justo, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores, ele foge disso, ele escolhe se santificar, ele fala: Deus é a minha satisfação está em Deus, e eu medito nela de dia e de noite. Esse, ele é plantado como uma árvore que recebe de Deus nutriente, e no tempo certo ele dá fruto, e ele prospera, e o Senhor o aprova. Olha que tanta bênção que tem quando a gente decide buscar a Deus como o fim último da nossa vida, como uma coisa maior que nós temos que buscar. Nós temos todas essas bênçãos. O Senhor o aprova, o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, irmãos, nós precisamos estar satisfeitos em Jesus, buscar nele a nossa satisfação. Nenhum prazer do mundo vai ser maior do que a presença de Deus. Nenhum prazer do mundo pode nos dar mais do que a salvação que nós ganhamos. Nenhum, por maior que seja tesouro dessa terra, vai nos livrar do juízo final. Nós vamos chegar de mãos vazias, como pobres pecadores, diante de Deus, com Jesus como nosso advogado. Porque nós temos o nosso prazer nessa vida em glorificar a Deus. O nosso prazer nessa vida é nos prostrar de joelhos perante Ele, é chorar na presença dEle, é vir à igreja, é servir os irmãos, é ajudar os pastores, é ajudar na recepção, é limpar um chão de igreja, é às vezes ligar alguma coisa que está desligada, arrumar um ar-condicionado. Nosso prazer está em servir, como é o nosso tema desse ano, porque nós estamos servindo a Deus, e esse é o nosso prazer. E aí eu lembrei de um hino da harpa, que é o hino 86, que ele diz: ó, estou satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou, e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. O verso 2: ó, estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo o seu santo evangelho e crendo no que Ele me diz. Nós éramos tristes, pecadores destinados ao inferno, mas porque Jesus morreu na cruz, porque o Espírito Santo dele nos alcançou, agora nós somos felizes. Qual é o segredo da satisfação, da felicidade? É ter o nosso prazer no Senhor, é ter o nosso prazer nas coisas do céu, é ter o prazer na lei de Deus. Amém? Para que Deus seja o centro de nossa vida, que Ele seja o nosso alvo, que nós possamos correr todos os dias, buscando a satisfação em Jesus. Amém? Vamos estar orando então. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é sempre verdadeira, a Tua palavra penetra os nossos corações, Pai, e quebranta o nosso espírito, Senhor.
Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor sempre tem algo novo para nos ensinar, Pai. Nós queremos, Senhor, ser satisfeitos em Ti, Pai. Que o Senhor seja o alvo de nossas vidas, que nós vivamos, comamos e façamos todas as coisas para a Tua glória, Senhor. Nós queremos Te glorificar com o nosso caminhar, com o nosso viver, Senhor. Que nós possamos servir aos nossos irmãos, visando glorificar a Ti, Pai. Que nós tenhamos o nosso prazer na Tua lei e possamos meditar nela de dia e de noite. Quebranta, Senhor, os corações duros, traz de volta para Ti aqueles que estão longe, Senhor, às vezes buscando o Seu prazer na conduta dos ímpios, no conselho, Senhor, deles. Que eles possam se voltar, se arrepender e falar: Jesus, eu preciso mais. Que nós venhamos todos os dias a nos arrepender, Pai, e buscar mais de Ti, em nome de Jesus, amém.